Deixa eu adivinhar, você clicou aqui nesse vídeo porque você precisa acelerar o seu aprendizado de inglês e chegar à fluência rápido. Já tentou um monte de coisa, parece que você nunca sai do lugar? Eu sei como você se sente, esse vídeo foi desenhado para você. Hello, sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia. Pra quem ainda não me conhece, é novo aqui no canal, meu nome é Marcela Miranda, eu sou mais conhecida como a tia do inglês, que sou especialista em ajudar adultos a chegar à fluência através da programação neurolinguística. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa programação neurolinguística, o que ela significa, para que eu posso usar, quais são os recursos que eu vejo dentro da programação neurolinguística que aceleram todos os meus alunos. Eu vejo que em contrapartida com metodologias tradicionais que geralmente levam aí de 5 a 8 anos para te entregar o resultado quando te entregam, os meus alunos costumam ter resultados muito mais rápido. Dentro de um ano e meio, eles já estão aí livres, leves e soltos para fazer suas viagens, suas entrevistas e assim vai. E quando eu comecei a usar a programação neurolinguística na minha vida, ela me ajudou a ter muitos mais resultados. Então ela salvou a minha vida em todos os sentidos, em sentidos relacionais, sentido de saúde, da maneira como eu cuido de mim mesma, a minha autoestima. E obviamente eu comecei a transferir isso para a minha sala de aula e aí eu comecei a perceber que isso acelerava muito o processo de aprendizagem dos meus alunos. Ela é um verdadeiro catalisador de resultados. Mas primeiro de tudo, vamos entender o que é a programação neurolinguística. Programação neurolinguística, ou seja, o que as suas palavras, a maneira como você fala, a maneira como você se comunica, vai influenciar lá no seu cérebro, na maneira como as suas sinapses acontecem, como acontece, né, a saída e a entrada desses neurotransmissores, que são grandes fármacos que trabalham aqui dentro da nossa cabeça. Então tudo isso é afetado. Afinal de contas, mente e corpo formam um sistema único. Então tudo aquilo que você vai falando vai refletir no seu cérebro e vai refletir também nos seus comportamentos e nos seus hábitos. Então essa é uma coisa bastante importante. Então eu quero que você entenda que quando a gente é bebezinho, quando a gente nasce, a gente começa a vida, nós não temos muitos programas, nós somos como se fosse um computador em branco. E as nossas primeiras programações é como se fossem verdadeiros aplicativos, né? Eles vão sendo instalados na nossa cabeça lá na primeira infância, do 0 aos 7 anos de idade, onde a gente aprende com muita rapidez, nós somos verdadeiras esponjinhas, e aí a gente vai aprendendo muitas convicções, muitas crenças que não são necessariamente nossas, nós aprendemos dos adultos que nos cercam. Então, os nossos pais, os nossos primeiros cuidadores, os avós, se você for criado por um avô ou uma avó, os nossos primeiros professores. Então, é como se eles viessem na nossa máquina que está ali em branco e fossem colocando esses aplicativos. Por que a gente chama isso de programação? Porque o cérebro ele vai criando regras conforme aquilo que você vai aprendendo. Isso é muito bom, mas também pode ser bastante limitador. Por que isso é muito bom? Porque, por exemplo, você aprende muito rapidamente que se você colocar a mão no fogão, você pode se queimar. Já pensou se o cérebro não criasse uma regra sobre isso? Toda vez que você tivesse com o fogão quente, você ia se esquecer disso, não ia ter esse programa na sua mente, ia colocar a mãozinha lá e ia sempre se queimar. Então, a partir das nossas vivências, das nossas experiências, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente escuta e daquilo que a gente sente, a gente vai criando essas convicções. O grande problema limitador dessas convicções é que nem sempre elas são um fato, nem sempre elas são uma realidade, elas são verdades de outras pessoas que foram instaladas em nós, e muitas vezes quando a gente está no nosso caminho de aprendizagem, a gente vai aprendendo no nosso ambiente escolar, no nosso ambiente familiar, coisas sobre aprendizagem que vão limitando a gente. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é começar a mudar através da nossa linguística, ou seja, da maneira que eu estou falando aqui com você, eu estou fazendo um mind juggling com você, para você mudar aquelas estruturas que já foram programadas. É como se você tivesse
questionando as suas convicções. E esse questionamento ele é muito importante para acelerar os seus aprendizados. Quer ver coisas que você aprendeu na sua primeira infância e que podem limitar muito o seu aprendizado? Nós aprendemos que rapidez é igual a inteligência. Mas vamos pensar sobre isso. Como que eu aprendi isso, tia? Eu nunca vi ninguém falando, olha, se você for rápido, significa que você é inteligente. Mas você já deve ter passado por uma situação onde tinha um coleguinha da sala que já tinha memorizado lá a tabuada ou sabia fazer conta de divisão muito rápido, e aí a professora fazia, sei lá, uma chamada oral e ele fazia aquela conta muito rápido e todo mundo falava, olha, parabéns, e a professora ficava muito feliz. Então o cérebro vai olhando para isso e vai criando essas regras. Então ele fala, opa, quando alguém fala a resposta rápida, a professora bate palma e diz que ele é inteligente, ou seja, a rapidez é igual à inteligência. Pumba, cérebro criou uma regra. E isso é verdade no aprendizado de idioma, não é verdade nem um pouco, porque o aprendizado de um idioma, ele é um processo de longa jornada, ele não vai acontecer em 10 dias ou em 20 dias, você precisa da prática, você precisa estar inserido nesse contexto, de preferência diariamente, e é isso que vai fazer você chegar no processo da fluência, não é somente um tip or trick, né? Não é uma diquinha, um truquezinho que você vai fazer, é um processo longo, e para algumas pessoas um pouco mais longo, a gente nunca sabe, porque não existe uma ciência que diga para você, olha, você vai fazer tantas horas de prática e aí você vai ficar fluente no dia 3 de março de 2025. Isso não existe, essa conta não existe, ela nunca foi feita. Então é importante que você saiba que rapidez não tem nada a ver com inteligência. Rapidez é só um modo de aprender, né? E às vezes a gente precisa ser um pouco mais rápido, às vezes a gente precisa ser um pouco mais lento, e geralmente quando a gente é mais lento, a gente é mais profundo no nosso aprendizado. Uma outra coisa que você aprendeu também na escola, de maneira subliminar, não foi dito para você, mas é que você tinha que anotar tudo que o professor ia falando. Ele escrevia na lousa, você anotava, ele falava, você anotava. Porém, nós temos hoje 3 tipos de alunos. Nós não temos alunos que aprendem só de maneira visual, ou seja, fazendo anotações. Alunos visuais aprendem muito através de cores, formas. Então não é só o anotar, é o colocar o post-it, é desenhar uma seta, fazer desenhinhos, colocar coisas coloridas. Alunos auditivos não precisam de tantas anotações. Eles podem anotar só os bullet points, por exemplo, ou eles podem até estar desenhando enquanto o professor está falando, sem nem fazer contato visual, e eles estão aprendendo. Pois é, eu sou uma aluna super auditiva e eu só descobri isso na faculdade. Durante anos da minha jornada na escola, eu achava que eu era burra. E os meus professores, como provavelmente também não tinham esse conhecimento, eles me tratavam como a aluna burra, a aluna que eu não devo dar muita atenção. Pois é, muitas vezes eu estava conversando com outros alunos e essa é uma maneira muito prática para um aluno auditivo aprender. Os alunos sinestésicos, eles aprendem através de experiências, eles precisam da experimentação. Então, os laboratórios, as conversas, os filmes, as séries, tudo isso trazem bastante aprendizado. E você não via muito disso na escola, na verdade? Então, esse é um mito da aprendizagem que a gente aprendeu de maneira inconsciente e que limitou muitas vezes a gente. E se você não questionar, você vai continuar fazendo as mesmas coisas e vai sempre obter os mesmos resultados. Uma outra coisa que a gente aprendeu sem querer, querendo também de maneira subconsciente, foi que reler o conteúdo é a mesma coisa que revisar, quando na verdade o cérebro só consegue revisar quando ele faz um processo que em inglês a gente chama de retrieval, que é um processo como se você fosse lá dentro da sua, né, do seu aquário mental, pescar o conhecimento lá de dentro. E para isso não tem maneira melhor do que você fazer testes, mas não testes para te dar nota ou avaliação, testes para saber se você está aprendendo ou não está aprendendo. Os testes são meramente para te dar um feedback de como vai a sua aprendizagem. E reler é uma maneira passiva de estudar. E geralmente quando a gente está passivo no aprendizado, a gente não está aprendendo. Uma outra coisa também que a gente aprendeu de maneira subconsciente na escola é que em silêncio a gente aprende mais. Mas tia, eu não lembro de ninguém falar pra mim que eu aprendia mais em silêncio. Mas você se lembra de tentar conversar com seu amiguinho na escola e uma professora fazer shh pra você. Porque
conversar atrapalhava a aula, não é verdade? Mas para alunos sinestésicos e auditivos isso é super importante. A discussão é necessária para o aprendizado acontecer. Nem todo mundo aprende em silêncio. Na escola você também aprendeu de maneira subconsciente que a teoria é mais importante que a prática. Será que eu aprendi isso? Aprendeu sim. Você passou mais tempo fazendo coisas na escola ou sentado anotando e olhando palestras infindáveis dos seus professores? E por último, você também aprendeu que errar era uma coisa ruim e que sempre trazia consequências negativas. Eu não lembro de ninguém falar pra mim que errar era uma coisa ruim, mas você se lembra de ter recebido as suas provas com grandes marcas de X bem grandonas quando você errava. Aquilo era olha pra cá, você está errando, isso aqui é ruim. E aí, quando você errava, sua nota baixava, sua mãe brigava, seu boletim ficava vermelho, ou seja, sempre tinham consequências negativas para você. Então você aprendeu de maneira inconsciente que errar era algo ruim e que você deveria evitar. Mas no aprendizado de um idioma, você precisa errar. São os erros que vão levar você ao acerto. Você precisa fazer a pronúncia errada para depois ir acertando a musculatura até fazer a certa. Você vai errar no processo de aprendizagem muito mais do que você vai acertar. Então errar não é algo para evitar. Errar é algo que vai acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. E você precisa fazer as pazes com isso. Uma outra coisa que a programação neurolinguística ajuda muito é que você vai ter muito claro sets de objetivos que você vai alcançar. Então, na minha metodologia, eu falo muito de micrometas versus macrometas, porque quando a gente tem uma meta muito grande para alcançar, como falar inglês fluente, o cérebro às vezes não consegue absorver, porque é uma coisa muito grande. Fluência é uma palavra muito abstrata para o cérebro. Então, através da programação neurolinguística, nós usamos muitos diálogos, muitas palavras, muitos exercícios e ferramentas que vão fazer isso ficar muito claro para o seu cérebro. E de maneira até concreta, o cérebro vai ir alcançando aquelas chavinhas e aqueles degraus do aprendizado que você ainda não alcançou, porque a fluência estava muito longe de você. Uma outra coisa também que a gente usa bastante na programação neurolinguística são as visualizações. Não só as visualizações de você se ver falando inglês, mas de você visualizar situações onde você está conversando com alguém em inglês e você trazer aquele vocabulário que você... Nossa, como é que se fala isso em inglês? Poxa, eu queria dizer isso para aquela pessoa. Você faz isso somente através da sua imaginação, mas com isso você consegue gerar um roteiro de vocabulário, frases e estruturas que você realmente vai usar numa situação de vida real. Uma outra coisa também que a gente usa bastante, que é da programação neurolinguística, são as ancoragens, que são nada mais do que caminhos neurológicos que a gente vai construindo através de sinais, escritas, músicas, sinais que você faz com o seu corpo, se chama ancoragem. E esses caminhos neurológicos, eles vão ajudar você a lembrar do conteúdo com muito mais facilidade. Eu uso o tempo inteiro as âncoras para me comunicar com os meus alunos. Então, quando eu faço assim, eles sabem que eu quero falar futuro. Quando eu faço assim, eles sabem que eu quero falar presente. Quando eu faço assim, eles sabem que eu quero falar o passado, e aí eles só pela sinalização, pelo meu body language, eles conseguem entender que eles precisam fazer uma correção. Então a ancoragem ajuda muito. E uma última coisa que eu gosto muito da programação neurolinguística é o sistema de modelagem. Então você vê uma pessoa que tem um modelo mental de sucesso, ou seja, ela já fala inglês fluente, você vai usar os comportamentos que ela usou para ter sucesso. Então dentro da minha metodologia, eu uso todos os comportamentos que os meus alunos mais rápidos, mais fluentes, mais desenrolados, mais corajosos têm para ensinar para os outros alunos que ainda não têm essas habilidades. Faz sentido? E aí, me conta aqui no comentário o que você achou da programação neurolinguística no seu aprendizado. Ela vai te ajudar, né? Ó, se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever. A gente se vê na próxima aula. Bye bye!